Meu nome é José Inácio. Sou filho da terra vermelha e do cheiro de melaço queimado, nascido e criado nas redondezas de Laranjeiras, aqui em Sergipe. Quem vê Laranjeiras hoje, com suas igrejas bonitas e o turismo, às vezes esquece que essa terra tem muita história enterrada, muito suor e sangue derramado nos engenhos antigos. Em 1990, a vida não era fácil para quem vivia do trabalho braçal. O dinheiro era curto, o gás de cozinha era luxo e a gente se virava como podia. Foi essa necessidade, essa teimosia de querer garantir o fogo do fogão que me levou a cruzar a cerca daquele sítio abandonado. Hoje, eu sou um homem que evita passar perto de casa velha, que não gosta de olhar para janelas sem vidro, mas naquela época eu achava que era mais esperto que os mortos. Eu estava errado. O que mora no esquecimento não gosta de receber visita. E a cobrança pela invasão foi feita com a moeda do meu próprio medo. O local era conhecido na região como o Sítio do Coronel, embora o tal coronel já tivesse morrido há décadas e os herdeiros tivessem largado tudo para trás. Ficava numa baixada, cercado por um canavial alto e denso que parecia um muro verde, isolando a casa do resto do mundo. A casa principal era um casarão antigo, de arquitetura colonial, que um dia deve ter sido branco e imponente, mas que agora era cinza, descascado, com o reboco caindo e mostrando os tijolos de adobe como feridas abertas. Eu precisava de lenha. A madeira boa, seca, que queima devagar e faz brasa, estava difícil de achar na beira da estrada. Lembrei que no quintal desse sítio tinha umas mangueiras velhas que tinham caído com a última tempestade e decidi que ninguém sentiria falta de uns galhos mortos. Cheguei lá no final da tarde. O sol estava baixando, aquele sol alaranjado do agreste que deixa tudo com uma cor bonita, mas triste. O silêncio no lugar era pesado. Não era um silêncio de paz, era um silêncio de ausência. Nem os pássaros pareciam cantar ali perto. O vento passava pelas folhas da cana, fazendo um chiado constante, que parecia gente cochichando. Pulei a cerca de arame farpado, rasgando um pouco a perna da calça, e caminhei pelo terreiro tomado pelo mato. O capim estava na altura da cintura. A casa me olhava. Sabe quando você sente que as janelas são olhos? Aqueles buracos escuros na fachada pareciam me seguir enquanto eu dava a volta para chegar no fundo, onde ficava o pomar antigo. Comecei a juntar a lenha. O trabalho era pesado. Eu usava um facão para cortar os galhos menores e fazia feixes amarrados com cipó. O suor escorria pelas costas, o cheiro de madeira podre e terra subia com a poeira. Eu tentava ser rápido porque não queria estar ali quando a noite caísse de vez. Foi quando eu ouvi os primeiros passos. Eu estava agachado, amarrando um feixe, quando escutei o som inconfundível de uma bota pisando em folha seca. O som veio de trás de mim, a uns 5 ou 6 metros. Parei o serviço na hora. Fiquei imóvel, agachado, segurando o facão. Meu primeiro pensamento foi que era o caseiro, ou algum vigia que eu não sabia que existia. Preparei uma desculpa na minha cabeça, ia dizer que estava só limpando o terreno, que não era ladrão. Levantei devagar e me virei. Não havia ninguém. O terreiro estava vazio. Só o mato balançando com o vento e a parede lateral da casa, suja e manchada pelo tempo. Respirei fundo, tentando acalmar o coração que tinha dado um salto. Pensei que fosse algum bicho, um teiu ou uma raposa. Voltei ao trabalho. 5 minutos depois o som se repetiu. Mas agora, mais perto. Eram passos arrastados, pesados. Não era passo de bicho. Bicho pisa leve ou corre. Aquilo era passo de gente que anda com dificuldade ou de gente que não quer ser vista, mas não consegue evitar o barulho. Me virei de novo, dessa vez mais rápido, pronto para o confronto. Novamente, nada. O vazio. A sensação de estar sendo observado aumentou drasticamente. Senti um arrepio na nuca, como se alguém estivesse soprando no meu pescoço. O ar parecia ter ficado mais frio de repente, apesar do calor que fazia.
Decidi que já tinha lenha suficiente. Aquele lugar tinha uma energia ruim, uma atmosfera que pesava nos ombros. Joguei o feixe de lenha nas costas e comecei a caminhar em direção à cerca. Para sair, eu tinha que passar pela lateral da casa, onde ficava a porta da cozinha. Era uma porta de madeira maciça, antiga, que estava fechada quando eu cheguei. Eu tinha certeza absoluta que estava fechada, porque eu tinha reparado na fechadura enferrujada. Quando eu passei por ela, a porta estava escancarada. Eu parei. O feixe de lenha escorregou do meu ombro e caiu no chão. Eu não conseguia tirar os olhos daquela abertura escura. A porta não tinha apenas aberto, ela parecia ter sido convite. O interior da casa era um breu total, um buraco negro que cheirava a mofo e a algo mais, algo doce e podre, como melado estragado. A lógica dizia para eu correr, para eu pular a cerca e nunca mais olhar para trás. Mas existe uma coisa no ser humano, uma curiosidade maldita, que às vezes é mais forte que o instinto de sobrevivência. Eu fiquei olhando para dentro, tentando entender quem tinha aberto aquela porta. Se tinha alguém ali, podia ser uma pessoa precisando de ajuda, ou alguém se escondendo. Dei um passo em direção à porta. Perguntei em voz alta se havia alguém. Disse que eu ia embora, que não queria incomodar. Minha voz ecoou nas paredes vazias lá de dentro e voltou para mim distorcida, como se a casa estivesse rindo. Ninguém respondeu, mas eu ouvi um som vindo da cozinha. O som de uma cadeira sendo arrastada no chão de cimento queimado. Um som longo, estridente, de madeira velha raspando em piso áspero. O medo me dizia, vai embora, mas minhas pernas me traíram. Eu cheguei até o batente da porta e olhei para dentro. A cozinha era enorme, com um fogão a lenha antigo, coberto de fuligem, ocupando uma parede inteira. A luz do crepúsculo entrava fraca pela porta onde eu estava, desenhando sombras longas no chão. E lá, no canto mais escuro, perto do fogão, eu vi a sombra. Não era uma sombra projetada na parede. Era uma coisa que tinha volume, que ocupava espaço, mas que era feita de escuridão. Era alta, anormalmente alta. Se fosse um homem, teria mais de 2 metros de altura. O corpo era fino, alongado, parecia esticado, como se tivesse sido puxado pelas pontas. Eu fiquei paralisado no batente. Meus pés pareciam ter criado raízes. Eu queria acreditar que era um móvel, um armário velho coberto de pano. Mas então a sombra se desprendeu da parede. Ela se moveu para o meio da cozinha, entrando na faixa de luz fraca que vinha da porta. E eu pude ver melhor. Não tinha roupas. A superfície do corpo era escura e fosca como carvão. Os braços eram compridos demais, pendiam ao lado do corpo, chegando quase aos joelhos, e terminavam em mãos que pareciam galhos secos e retorcidos, com dedos finos que tremiam levemente. Mas o rosto foi o que me fez perder o chão. Não havia feições humanas normais. A cabeça era alongada, desproporcional. Onde deviam estar os olhos, havia apenas afundamentos na carne escura, como se alguém tivesse apertado o polegar em massa de modelar. E a boca? A boca era um rasgo vertical, não horizontal. Uma fenda torta que parecia costurada de qualquer jeito, que se movia como se quisesse falar, mas não conseguisse. Aquela criatura estava parada no meio da cozinha, virada para mim. Eu sentia, mesmo sem ver olhos, que ela me encarava. Sentia uma onda de ódio, de ressentimento, vindo dela. Era como se a minha presença ali, a minha vida, o meu calor, fosse uma ofensa para aquela existência fria e esquecida. Eu tentei recuar. Tentei dar um passo para trás, voltar para a segurança relativa do quintal. A coisa percebeu meu movimento. Ela não andou. Ela deslizou. Foi um movimento brusco, rápido, como uma aranha atacando. Ela encurtou a distância entre nós na metade num piscar de olhos. Eu vi o braço longo se levantar. A mão, com aqueles dedos de galho, veio na minha direção. O cheiro me atingiu com força total.
cheiro de poeira fechada, de rato morto, de umidade velha. Era um cheiro que sufocava, que entrava na garganta e dava vontade de vomitar. Eu me virei tropeçando nos meus próprios pés e tentei correr, mas o chão do terreiro estava cheio de mato e buracos. Eu caí de joelhos logo nos primeiros passos. Senti um frio intenso nas costas. Não era vento, era a aproximação dele. Senti como se uma mão de gelo tivesse passado a centímetros da minha camisa, tentando agarrar o tecido. Levantei-me no desespero, sem olhar para trás, e corri. Esqueci a lenha, esqueci o facão, esqueci tudo. Eu só queria sair daquele terreiro. Corri em direção à cerca, mas o caminho parecia mais longo do que na vinda. O mato parecia segurar meus pés. Os cipós se enrolavam nas minhas canelas como cobras. Atrás de mim, eu não ouvia passos de corrida. Eu ouvia portas batendo. Era um som absurdo. Eu estava no terreiro, a céu aberto, mas ouvia o som de portas de madeira pesada batendo com violência. Bam, 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 logo atrás das minhas orelhas. Parecia que a casa estava se desmontando e vindo atrás de mim, ou que a criatura trazia o som da casa com ela. Pulei a cerca de arame farpado de qualquer jeito. O arame rasgou minha camisa, cortou meu braço, mas eu nem senti a dor. Caí do outro lado, no meio do canavial. A cana-de-açúcar estava alta, pronta para o corte. Entrar num canavial à noite é loucura. As folhas cortam como navalha, é fácil se perder, tem cobra. Mas o medo do que estava atrás de mim era maior do que qualquer perigo da frente. Entrei no meio da cana, abrindo caminho com os braços, protegendo o rosto. O barulho das folhas secas quebrando era ensurdecedor. Mas mesmo com todo esse barulho, eu ouvia. Eu ouvia o som da respiração dele. Não era uma respiração de ar. Era um som chiado, como se fosse areia correndo dentro de um cano. E ouvia os passos. Agora sim, passos. Passos pesados que faziam o chão tremer levemente. Ele estava no canavial comigo. Eu corria em zigue-zague, tentando despistar, tentando achar a saída para a estrada de terra. A escuridão era total dentro da plantação. Eu não via nada, só sentia as folhas cortando meus braços e meu rosto, o sangue quente escorrendo misturado com o suor. A cada momento, eu achava que ia sentir aquela mão fria no meu ombro. Eu sentia a presença dele logo atrás, uma sombra que engolia a pouca luz das estrelas. Às vezes parecia que ele estava do meu lado, correndo paralelo a mim, apenas observando meu desespero, se alimentando do meu pânico. Eu vi de relance por entre as canas a silhueta alongada se erguendo acima da plantação. Ele era mais alto que a cana. Ele flutuava sobre o campo vigiando minha rota. Meus pulmões queimavam como se eu tivesse engolido fogo. Minhas pernas estavam pesadas, dormentes. Eu estava chegando ao meu limite. Foi quando eu vi uma luz fraca lá na frente. O poste da estrada. Reuni as últimas forças que eu tinha. Gritei por Deus, gritei por socorro, embora soubesse que não tinha ninguém para ouvir. Me lancei para fora do canavial, rolando pelo barranco, até cair na estrada de pissarra. Fiquei deitado no chão duro, ofegante, olhando para a parede de cana de onde eu tinha saído. A criatura não saiu do canavial. Ela parou no limite da plantação. Eu vi a sombra parada lá, entre os pés de cana. Ela se misturava com a escuridão, mas eu via o contorno daquele corpo deformado, os braços longos pendurados e aquele rosto sem olhos virado para mim. Ele ficou ali, imóvel, guardando a fronteira do seu domínio. Eu não conseguia levantar. Fiquei ali, deitado na beira da estrada, vigiando aquele vulto, até que o cansaço e o choque me venceram. Fiquei num estado de semiconsciência, onde eu ouvia o vento e ouvia de vez em quando o ranger daquela porta de cozinha, mesmo estando a quilômetros da casa. Só tive coragem de me mexer quando o céu começou a clarear, quando o galo cantou na vizinhança distante e o cinza da manhã espantou as sombras. Olhei para o canavial uma última vez. Não havia nada.
Apenas cana e vento. Voltei para casa caminhando devagar, todo cortado, sujo de terra e sangue. Minha mulher se apavorou quando me viu. Tive que inventar que fui atacado por cachorros selvagens. Não tive coragem de dizer a verdade. Eu sentia vergonha, sentia culpa e sentia um medo profundo de que se eu falasse o nome daquilo ou descrevesse o rosto dele, ele pudesse vir me buscar. Nunca mais voltei naquele sítio. Nem passei perto da estrada que leva para lá. Dizem que anos depois, o canavial pegou fogo e a casa queimou junto. Dizem que foi acidente. Eu não sei, mas às vezes, quando estou sozinho em casa e ouço uma porta ranger sem vento, ou quando vejo uma sombra se alongar demais na parede no final da tarde, meu coração para. Eu lembro daquele cheiro de mofo e melado podre. Eu lembro daquele rosto sem olhos. O fantasma do sítio abandonado não era uma alma penada comum. Ele era a memória ruim daquele lugar, uma coisa feita de dor e esquecimento que ganhou forma. E eu aprendi a lição. O que foi abandonado deve permanecer abandonado. Tem portas que, depois de fechadas pelo tempo, a gente jamais deve tentar abrir. Meu nome é Maria da Conceição. Sou mulher do interior, nascida e criada no chão batido de Neópolis, aqui nas terras quentes de Sergipe. Minha vida inteira foi dedicada ao trabalho na roça, plantando milho, colhendo feijão, vivendo do que a terra dá e do que Deus permite. Hoje, os meus cabelos já estão brancos e as mãos calejadas tremem um pouco, mas não é só por causa da idade, é por causa da memória. Uma memória que mora na minha cabeça desde o ano de 1992 e que me faz dar uma volta enorme de quilômetros só para não ter que passar por uma encruzilhada depois que o sol se põe. Quem vê a estrada de terra de dia, com o sol rachando e a poeira subindo, não imagina o que caminha por ela quando a sua escuridão toma conta. A gente acha que conhece o caminho de casa, acha que a estrada é nossa amiga, mas a verdade é que a estrada não tem dono, ou melhor, tem donos que a gente não vê e que cobram pedágio da nossa paz. Naquele ano a seca tinha dado uma trégua e a colheita estava boa. Eu trabalhava numa fazenda que ficava a uma boa distância da minha casa, coisa de 1h30 de caminhada. Eu ia cedo, com o sol nascendo, e voltava no final da tarde. Mas naquele dia específico, uma sexta-feira de lua minguante, o trabalho atrasou. Tivemos que terminar de limpar um roçado de mandioca antes que a chuva, que ameaçava cair, chegasse e estragasse o serviço. Quando larguei a enxada e lavei o rosto na bica, a noite já tinha caído. Não era aquela noite clara de lua cheia que ilumina o sertão como se fosse dia. Era uma noite escura, pesada, coberta de nuvens baixas que escondiam as estrelas. O ar estava parado, abafado, com aquele cheiro de terra quente esperando água. Eu coloquei meu bornal no ombro, ajeitei o lenço na cabeça e peguei o caminho de volta. Eu não era mulher de ter medo. Tinha me criado andando naquelas veredas, conhecia cada árvore, cada cerca de arame, cada porteira. O medo de gente viva eu até tinha, porque mulher sozinha na estrada corre risco. Mas naquela época e naquele lugar, todo mundo se conhecia. O perigo era pouco. A caminhada começou tranquila. O som das minhas sandálias de couro batendo na terra seca era o único barulho que me acompanhava, junto com o canto dos grilos e o coachar dos sapos nas lagoas próximas. Eu ia rezando meu terço em pensamento, pedindo proteção para chegar bem, pensando na janta que eu ia preparar. Mas, conforme eu fui me aproximando da encruzilhada das almas, como o povo chamava o cruzamento de duas estradas antigas de boiadeiro, o clima mudou. A encruzilhada ficava num baixio, cercada por árvores de juazeiro grandes e velhas, que faziam uma sombra ainda mais preta na escuridão. Era um lugar que os antigos respeitavam. Diziam que ali se deixava oferenda, que ali se pagava promessa e que ali as almas se encontravam para decidir para onde iam.
Eu sempre passava rápido por ali, fazia o sinal da cruz e seguia. Dessa vez, porém, quando a encruzilhada apareceu na curva da estrada, eu vi que não estava sozinha. Havia um homem parado bem no centro do cruzamento. A primeira coisa que pensei foi que fosse algum vizinho esperando carona, ou alguém que tinha bebido demais e estava tomando coragem para seguir caminho. Diminuí o passo, apertando a alça do bornal, atenta. O homem estava de costas para mim, virado para o caminho que seguia para o norte. Ele usava roupas que, mesmo no escuro, pareciam estranhas. Não era roupa de trabalho, nem roupa de gente da roça. Parecia um terno escuro, antigo, com um chapéu de aba larga na cabeça. Ele estava parado, imóvel como um poste de cerca, com os braços caídos ao longo do corpo. Meu instinto disse para eu voltar. Disse para eu dar meia volta e dormir na casa da dona da fazenda. Mas a vergonha de incomodar e a vontade de chegar na minha cama falaram mais alto. Pensei comigo mesma que eu passaria pela beirada da estrada, sem olhar, sem falar, e seguiria meu rumo. Respirei fundo, baixei a cabeça e continuei andando, tentando fazer o mínimo de barulho possível. A terra parecia ter ficado mais fofa, abafando meus passos, como se o chão quisesse me ajudar a ser invisível. Quando cheguei a uns 20 metros da encruzilhada, o silêncio caiu. Foi uma coisa súbita e pavorosa. Os grilos pararam de cantar. O vento parou de soprar nas folhas dos juazeiros. O mundo ficou mudo. Só se ouvia a minha respiração e a batida descompassada do meu coração no peito. O homem continuava de costas. Eu fui me aproximando, caminhando pela valeta da lateral da estrada, quase entrando no mato para ficar longe dele. Eu rezava para que ele não se mexesse, para que ele fosse apenas uma alucinação do cansaço. Quando eu estava quase passando pela linha dele, pronta para apertar o passo e correr, ele falou: "Não." Ele não falou com a boca. Eu não ouvi som de voz no ar. Eu ouvi dentro da minha cabeça. Foi um som rouco, seco, como folhas sendo esmagadas. Ele disse: "Maria." Eu parei. Não porque eu quisesse, mas porque minhas pernas travaram. O terror tomou conta do meu corpo de um jeito que eu nunca tinha sentido. Era um frio que vinha de dentro dos ossos, uma paralisia que transformou meu sangue em gelo. Ele sabia meu nome. Lentamente, como se estivesse enferrujado, o homem começou a se virar. Ele não virou os pés. Ele girou o corpo inteiro de uma vez, sem tirar os sapatos do lugar, como um boneco de madeira num eixo. E eu vi o rosto dele. A luz era pouca, mas foi suficiente para eu ver que aquilo não era gente. O rosto era pálido, de uma cor amarelada de cera velha. Não tinha rugas, não tinha marcas de sol. Era liso, perfeito demais, artificial demais. E os olhos? Não havia olhos. Debaixo da aba do chapéu havia apenas sombra, uma sombra densa, profunda, que parecia olhar para dentro da minha alma. A boca era um traço fino, sério, sem expressão de bondade ou maldade, apenas uma presença absoluta e implacável. Eu queria gritar, mas a garganta estava seca como a poeira da estrada. Eu queria correr, mas os pés pareciam chumbo. O homem deu um passo em minha direção, mas não foi um passo normal. Ele não levantou o joelho, não tocou o calcanhar e depois a ponta do pé. Ele simplesmente deslizou para a frente. Os pés dele, calçados em sapatos de verniz que não tinham nenhum grão de poeira, arrastaram-se pelo chão sem levantar terra. Foi um movimento liso, contínuo, como se ele estivesse sobre trilhos ou flutuando a milímetros do solo. Ele avançou uns 3 metros num segundo. A aproximação quebrou o meu transe. O medo da morte, o medo de ser levada por aquela coisa, destravou meus músculos. Eu não pensei em direção, não pensei em caminho. Eu só sabia que precisava sair da vista dele. Eu me joguei para o lado, para dentro do mato fechado que margeava a estrada. Era uma capoeira densa, cheia de unha de gato e espinhos. Eu entrei rasgando a roupa, arranhando os braços e o rosto, mas não senti dor.
A adrenalina tinha anestesiado meu corpo. Corri agachada por entre os arbustos, me afastando da estrada, entrando na escuridão da mata. Eu ouvia meu coração batendo nos ouvidos como um tambor de guerra. Parei atrás de uma moita grande de avelós, me encolhendo no chão, abraçando meus joelhos, tentando ficar o menor possível. Prendi a respiração até o peito doer. Fiquei ali, escutando. O silêncio continuava lá fora. Não havia barulho de passos atrás de mim. Não havia som de galhos quebrando, como haveria se alguém estivesse me perseguindo pelo mato. Mas então eu ouvi o som da roupa. Era um som suave, de tecido roçando em tecido. Swish, swish. E vinha da estrada. O homem não tinha entrado no mato. Ele continuava na estrada, mas o som estava se movendo. Ele estava caminhando, ou deslizando, pela beira da estrada, no ponto mais próximo de onde eu tinha entrado na mata. Ele sabia onde eu estava. Ele não precisava entrar para me pegar. Ele estava me cercando, me vigiando. Ouvi a voz na minha cabeça de novo. Maria, por que você correu? O caminho é por aqui. A voz era calma, sem raiva, sem pressa. Era uma voz de autoridade, de quem sabe que tem todo o tempo do mundo. Eu fechei os olhos com força e comecei a rezar a Salve Rainha, misturando as palavras, pedindo à Virgem que me cobrisse com o manto dela. Eu sentia que, se eu olhasse para a estrada, se eu levantasse a cabeça para ver onde ele estava, eu estaria perdida. O olhar dele me prenderia. O som do tecido parou. Ele estava parado na beira do mato, a poucos metros de mim. Eu sentia a presença dele como um peso físico. O ar ao meu redor ficou gelado. Senti cheiro de vela queimada e de flores murchas, aquele cheiro adocicado de velório que enjoa o estômago. Ele estava ali, parado, olhando para a moita onde eu estava escondida. Ele ficou ali por horas. Eu não tinha relógio, mas senti o tempo passar pela dor no meu corpo, pelo frio que aumentava, pelo orvalho que começava a molhar minha roupa rasgada. Durante todo esse tempo, a sensação de ser observada não diminuiu nem por um segundo. Às vezes, eu achava que ouvia uma respiração lenta e pesada vinda da estrada. Às vezes achava que via a sombra do chapéu se projetando por cima dos arbustos, bloqueando a pouca claridade do céu. Ele não entrou para me buscar. Talvez ele não pudesse sair da encruzilhada. Talvez a lei dele fosse guardar o caminho, e quem saísse do caminho estivesse salvo, mas preso no mato. Ou talvez ele estivesse apenas brincando comigo, se alimentando do meu pavor, esperando que eu me desesperasse e saísse correndo de volta para a estrada, direto para os braços dele. Eu lutei contra o sono, lutei contra o cansaço, lutei contra a vontade de gritar. Eu mordi meus lábios até sangrar para não fazer barulho. Só quando o céu começou a mudar de cor, quando o preto profundo deu lugar ao cinza chumbo da madrugada, é que a sensação mudou. Os grilos voltaram a cantar, tímidos no começo, depois mais fortes. Um galo cantou longe, em algum sítio vizinho. O vento voltou a soprar, balançando as folhas acima da minha cabeça. A opressão no meu peito aliviou um pouco. O cheiro de vela sumiu, dando lugar ao cheiro de mato úmido e terra molhada. Esperei a luz do dia clarear de verdade. Esperei até ver o sol bater nas folhas mais altas. Só então tive coragem de me mexer. Meu corpo estava travado, duro de frio e da posição encolhida. Levantei devagar, espiando por entre os galhos em direção à estrada. A estrada estava vazia. A encruzilhada estava lá, silenciosa, com suas marcas de pneu de carro de boi e pegadas de cavalo. Não havia sinal do homem de terno. Não havia pegadas de sapatos de verniz na poeira. O chão estava liso onde ele tinha deslizado. Saí do mato tremendo, olhando para todos os lados. Não voltei para pegar meu bornal que tinha caído na entrada da capoeira. Não queria nada que tivesse ficado perto dele. Corri.
Percorri o resto do caminho para casa, tropeçando nas minhas próprias pernas, chorando de alívio e de choque. Quando cheguei em casa, minha mãe estava na porta, preocupada, achando que eu tinha dormido na fazenda, mas sentindo um aperto no coração. Quando ela me viu naquele estado, toda arranhada, suja de terra, com os olhos arregalados, ela soube que eu tinha visto coisa ruim. Ela não perguntou nada na hora. Me deu um banho de ervas, me deu um chá forte e me botou na cama. Eu tive febre por 3 dias. No delírio da febre, eu chamava pelo homem, pedia para ele não me levar. Depois que melhorei, contei para minha mãe o que vi. Ela fez o sinal da cruz e disse que eu tinha encontrado o dono da encruzilhada. Disse que ele aparece para cobrar quem passa fora de hora, ou para avisar que o tempo da gente está curto. Mas disse também que, se ele não entrou no mato para me pegar, é porque não era a minha hora ou porque minha fé me escondeu dele. Eu nunca mais fui a mesma. A estrada, que antes era apenas terra e caminho, virou um lugar de desconfiança. Nunca mais passei naquela encruzilhada depois das 5 da tarde. Se o trabalho atrasa, eu durmo na fazenda. Se preciso voltar, dou uma volta de léguas por outro caminho. Atravesso pasto, pulo cerca, mas não passo lá. A sensação de perseguição demorou meses para passar. Durante muito tempo eu acordava no meio da noite achando que via a silhueta de chapéu parada no canto do meu quarto. Achava que ouvia o som de tecido roçando ou a voz seca chamando meu nome dentro da minha cabeça. Hoje eu sei que ele ainda está lá. Toda vez que passo naquela encruzilhada de dia, eu olho para o centro dela e sinto um arrepio. Eu sei que ele é o guardião. Ele está lá, invisível na luz do sol, esperando a noite cair para assumir sua forma e cobrar o pedágio do medo de quem ousa cruzar o caminho dele. A encruzilhada não é lugar de gente viva de noite. É lugar de quem não tem pés para pisar no chão. Meu nome é Cláudio Ferreira. Sou nascido e criado na cidade de Itabaiana, aqui no agreste de Sergipe. Terra de gente forte, de caminhoneiros e de comércio pulsante. Mas a minha história não tem nada a ver com o barulho da feira ou com a movimentação da cidade. Ela aconteceu no silêncio esquecido da zona rural, num sítio antigo que pertencia à minha família, no ano de 1994. Quem viveu aquela época lembra que foi um ano difícil, de pouca chuva, onde a terra rachava e a poeira cobria tudo o que a vista alcançava. A seca no Nordeste não é só um fenômeno do tempo. Ela é um estado de espírito que deixa a gente desesperado, procurando água onde não tem, revirando o passado em busca de sobrevivência. E foi essa necessidade que me levou até aquele buraco maldito no fundo do quintal, aquele lugar que meu avô dizia para nunca chegar perto, mas que a sede e a juventude me fizeram ignorar. Eu tinha 22 anos na época. Estava cuidando do sítio enquanto meus pais resolviam problemas de saúde na capital. A cisterna principal, que abastecia a casa e o gado, tinha baixado a um nível crítico. A água estava barrenta, imprópria para beber e pouca até para os animais. Eu me vi numa situação de aperto, vendo as vacas magras mugindo de sede e a horta morrendo esturricada pelo sol impiedoso de Itabaiana. Foi então que me lembrei do Poço Velho. Ficava nos limites da propriedade, numa área que a gente chamava de manga de fundo, onde o mato crescia mais alto e as árvores eram antigas e retorcidas. Era um poço artesanal, cavado no braço há muitas décadas, tijolo por tijolo. Meu avô o chamava de Poço Seco, não porque nunca tivesse água, mas porque diziam que a água de lá tinha secado de repente, da noite para o dia, e nunca mais tinha voltado. Ele tinha mandado fechar a boca do poço com tábuas pesadas de aroeira e proibido qualquer um de mexer lá. Dizia que a água tinha ficado ruim, salobra, envenenada. Mas a necessidade faz a gente duvidar das lendas. Eu pensei que,
talvez, com o passar dos anos, o lençol freático tivesse mudado ou que a água tivesse voltado limpa. Peguei uma corda grossa, um balde de ferro e uma lanterna e caminhei em direção ao fundo do terreno. O final da tarde estava caindo. Aquele momento que aqui a gente chama de boca da noite, quando o sol se esconde atrás da Serra de Itabaiana e o céu fica num tom de roxo machucado. O vento parou de soprar. O calor, porém, continuava, aquele bafo quente que sobe da terra e faz o suor grudar na camisa. Caminhei pelo mato seco, ouvindo o estalo da vegetação morta debaixo das minhas botas. O silêncio naquela parte do sítio era diferente. Não se ouvia o canto das cigarras, que normalmente ensurdecem a gente nessa época. Era um silêncio pesado, como se a natureza estivesse prendendo a respiração. Cheguei ao poço. Era uma estrutura redonda de tijolos maciços, coberta de limo seco e trepadeiras mortas. A tampa de madeira estava lá, apodrecida pelo tempo, cheia de frestas. Com um esforço grande, empurrei as tábuas velhas. A madeira rangeu, um som agudo de protesto, e se despedaçou em algumas partes, caindo para o lado. A boca do poço se abriu para o céu escurecendo. Era um buraco negro, profundo, que exalava um cheiro que me fez recuar 2 passos. Não era cheiro de água podre, era cheiro de terra guardada, de lugar fechado onde o ar não circula há 100 anos. Um cheiro frio, mineral, que contrastava com o calor do lado de fora. Acendi a lanterna e apontei para baixo. O facho de luz desceu pelo tubo de tijolos, revelando as paredes cobertas de musgo escuro e raízes que furavam a alvenaria como veias buscando vida. A luz não chegou ao fundo. O poço era fundo demais, ou a lanterna era fraca demais. Tudo o que eu via lá embaixo era uma escuridão absoluta, densa, que parecia engolir a luz. Amarrei o balde na corda e comecei a baixar. Eu queria ouvir o barulho de água, queria ouvir o tibum do balde batendo no espelho d'água lá no fundo. A corda foi descendo, queimando levemente a minha mão. Metro após metro. 10, 15, 20 metros de corda. E nada. O balde não tocava em nada. De repente a corda ficou leve. O balde tinha pousado, mas não fez barulho de água. Fez um barulho seco, fofo. Puf! Tinha batido em terra ou lama seca. A decepção foi grande. Eu xinguei baixinho, puxando a corda para recolher o balde. O poço estava realmente seco, como o nome dizia. Meu avô estava certo e eu tinha perdido meu tempo. Comecei a puxar a corda de volta, enrolando-a no braço. O balde subia raspando nas paredes de tijolo, fazendo eco. Foi quando eu ouvi o som lá embaixo. Parei de puxar. Fiquei imóvel, segurando a corda, com o ouvido atento na boca do poço. No começo, achei que fosse terra caindo, desmoronando das paredes por causa do movimento do balde. Mas o som continuou. Era um som de arrasto. Algo estava se arrastando no fundo do poço, sobre a terra seca onde o balde tinha batido. Parecia couro raspando em pedra, ou tecido grosso sendo puxado. Pensei em ratos, ou talvez cobras. Ninhos de cobra adoram lugares assim. Mas o som era pesado. O que quer que estivesse lá embaixo tinha peso, tinha massa. Apontei a lanterna de novo, tentando focar lá no fundo. E então, eu vi a corda se mexer. Não foi o balde balançando. A corda, que estava esticada na minha mão, deu um puxão seco para baixo. Alguém tinha segurado a corda lá embaixo. Meu coração disparou. Um medo gelado tomou conta do meu peito. Eu perguntei em voz alta quem estava lá, minha voz tremendo e ecoando nas paredes cilíndricas do poço, voltando para mim distorcida e grave. Ninguém respondeu. Mas a corda foi puxada de novo, dessa vez com mais força. Quase me desequilibrei para dentro da boca do poço. Eu soltei a corda por instinto. O resto da corda e o balde caíram lá dentro. Não ouvi o barulho do balde batendo no fundo. Ouvi algo amortecer a queda, como se alguém tivesse pegado o balde no ar, ou se o balde tivesse caído em cima de algo macio. E então, o som mudou.
Agora não era mais arrasto no fundo, era arrasto na parede. Algo estava subindo. Eu ouvia o som de unhas ou garras cravando nos tijolos velhos. Ouvia a respiração ofegante, um som chiado e úmido, ecoando pelo tubo do poço como se fosse um alto-falante do inferno. A coisa estava escalando, e era rápida. Eu devia ter corrido. Qualquer pessoa sã teria corrido. Mas o pavor tem um efeito paralisante na gente. Eu fiquei ali, petrificado, olhando para a escuridão daquela boca aberta, incapaz de tirar os olhos, hipnotizado pelo horror do que estava por vir. O cheiro aumentou. Aquele cheiro de terra velha se misturou com um cheiro insuportável de carne estragada e enxofre. O ar em volta do poço ficou gelado, tão frio que eu via a minha respiração condensar na frente da lanterna. A uns 5 metros de profundidade, na penumbra onde a luz da lanterna começava a falhar, eu vi a primeira parte dele. Uma mão. Uma mão surgiu da escuridão e agarrou uma raiz que saía da parede do poço. Mas não era uma mão humana normal. Era cinzenta, longa, com dedos que pareciam ter mais articulações do que o natural. Não tinha unhas, tinha pontas ósseas escuras que furavam a madeira da raiz e esfarelavam o tijolo. Logo depois, veio a outra mão. E depois, os ombros. A criatura estava subindo de costas para a parede, usando os membros longos como uma aranha sobe numa teia. Ela se impulsionava para cima com movimentos bruscos e espasmódicos. Eu apontei a luz direto para ela, e ela parou. A luz bateu nela, e eu vi o que meu avô tinha tentado esconder, fechando aquele buraco. Era uma forma humanoide, mas terrivelmente deformada. O corpo era magro, esquelético, coberto por uma pele que parecia pergaminho molhado, colada nos ossos. As costelas apareciam nitidamente. Os braços e as pernas eram desproporcionais, longos demais para o tronco, permitindo que ela alcançasse longe na escalada. Ela levantou a cabeça e olhou para cima. Olhou para a luz, olhou para mim. O rosto, aquele rosto destruiu a minha paz para sempre. Não tinha nariz, apenas 2 buracos no meio da face achatada. A boca era enorme, um rasgo escuro sem lábios, cheia de dentes pequenos e irregulares, mas os olhos eram o pior. Eram brancos, leitosos, cegos, mas brilhavam com uma malícia consciente. Ela sabia que eu estava ali. Ela estava subindo para me pegar. A criatura soltou um som, um silvo agudo que fez meus dentes doerem, e recomeçou a subida, agora muito mais rápido, frenética, jogando o corpo para cima, arranhando as pedras. A distância entre nós diminuía a cada segundo. Eu vi que ela ia chegar na borda. Eu vi a intenção naqueles braços esticados. Ela queria me puxar para dentro. Ela queria me levar para o fundo seco, para a escuridão de onde ela veio. O transe do medo se quebrou quando a mão dela tocou a borda de tijolos, a menos de 1 metro dos meus pés. Eu vi os dedos cinzentos se fecharem na borda. Senti o frio que emanava dela bater nas minhas pernas. Eu recuei. Tropecei nas tábuas velhas da tampa que eu tinha jogado no chão e caí sentado na terra. A lanterna caiu da minha mão e rolou, iluminando o mato de lado, deixando o poço na penumbra. A criatura colocou a outra mão na borda e começou a içar o corpo para fora. Eu vi a cabeça dela surgir acima do nível do solo, virando para os lados, procurando por mim. O cheiro podre era sufocante. No chão, tateei desesperado em busca de alguma coisa. Minha mão encontrou uma pedra, um pedaço de concreto quebrado da antiga base do poço. Eu não pensei. Foi puro instinto animal. Eu joguei a pedra com toda a força que eu tinha na direção daquela cabeça que saía do buraco. Ouvi um baque surdo, molhado. A pedra acertou a criatura. Ela não gritou, mas soltou um grunhido grave, gutural. O impacto fez com que ela perdesse o apoio de uma das mãos. Ela escorregou, mas a outra mão continuava firme na borda, segurando o peso do corpo pendurado. Eu me levantei, as pernas bambas parecendo gelatina, e chutei a mão dela.
Chutei com a sola da bota, pisando naqueles dedos cinzentos. Senti que era duro como madeira verde, frio como gelo. A criatura soltou a borda, mas ela não caiu em silêncio. Enquanto ela despencava de volta para a escuridão do poço, eu ouvi o som das unhas raspando nas paredes de tijolo, tentando se segurar, tentando frear a queda. Scratch! Um som longo, agonizante, que foi ficando mais baixo conforme ela ia fundo. E depois, o baque lá embaixo. Puf! Fiquei ali, em pé, ofegante, olhando para o buraco negro. O silêncio voltou. Mas agora não era um silêncio vazio. Era um silêncio de espera. Eu sabia que ela não tinha morrido com a queda. Coisas daquelas não morrem caindo. Ela estava lá embaixo. E ela sabia que a boca do poço estava aberta. Eu não esperei para ver se ela ia subir de novo. Virei as costas e corri. Corri pelo mato seco, rasgando minhas roupas nos espinhos, tropeçando em raízes, caindo e levantando. Eu corria em direção à luz da casa, em direção à segurança das paredes. Eu sentia que, a qualquer momento, uma mão fria ia agarrar meu tornozelo e me arrastar de volta pelo terreiro até aquele buraco. Cheguei em casa e tranquei tudo. Empurrei móveis contra a porta dos fundos. Fiquei sentado no meio da sala com uma faca na mão, a luz acesa, tremendo até o amanhecer. Durante a noite, eu achei ouvir sons no quintal, sons de algo se arrastando na terra seca, sons de unhas arranhando a parede externa da casa. Mas eu não olhei pela janela. Eu não tive coragem. No dia seguinte, assim que o sol nasceu forte, eu fui até a cidade e contratei um pedreiro e 2 ajudantes. Paguei o dobro para que eles fossem comigo até o sítio imediatamente. Eu mandei lacrar o poço, não com madeira, mas com concreto. Mandei fazer uma laje de cimento armado em cima da boca, grossa, pesada, e mandei cobrir tudo com terra depois. Os homens acharam estranho. Perguntaram por que eu estava fechando um poço numa época de seca. Eu disse que a água estava envenenada e que era perigoso alguém cair. Enquanto eles trabalhavam, eu fiquei de longe, vigiando com uma espingarda na mão. Eu ouvia, ou achava que ouvia, sons abafados vindos lá de baixo enquanto o cimento era despejado, batidas surdas na parede do poço. Mas os pedreiros não ouviram nada, ou fingiram que não ouviram. Depois que o concreto secou, eu vendi o sítio. Vendi barato, para o primeiro que apareceu. Não quis saber quem comprou. Não quis saber o que fizeram com a terra. Nunca mais voltei para Itabaiana, para aquela zona rural. Mudei para a capital, longe de poços, longe de buracos na terra. Mas a memória não se apaga. Às vezes, quando estou num lugar silencioso e ouço um barulho de arrasto, ou quando sinto o cheiro de terra úmida de repente, meu coração dispara. Eu lembro daquelas mãos cinzentas na borda. Eu lembro daqueles olhos cegos. O espírito do poço seco continua lá, eu sei. Debaixo de toneladas de terra e concreto. Mas o concreto racha com o tempo. A terra cede. E ele tem paciência. Ele espera no escuro, arranhando as paredes, esperando o dia em que alguém, por necessidade ou curiosidade, abra a porta da casa dele de novo. E dessa vez, talvez a pedra não seja suficiente para derrubá-lo. Meu nome é Severino Almeida. Sou sertanejo, nascido no couro e na poeira, criado nas terras quentes de Nossa Senhora da Glória, no alto sertão de Sergipe. A Caatinga é minha mãe e meu pai. Eu conheço cada palmo dessa terra branca. Sei onde a cascavel dorme. Sei qual raiz guarda água na seca e sei respeitar o tempo do sol. Hoje eu vivo mais perto da cidade, onde o poste de luz espanta a escuridão, mas a minha alma ainda carrega as marcas do que eu vivi no ano de 1995. Naquela época, a gente não tinha tanta facilidade. O trabalho era no braço, na enxada, e a volta para casa era feita a pé, cortando vereda no meio do mato. Eu sempre fui homem de coragem,
Nunca rejeitei serviço, nem baixei a cabeça para a assombração de conversa fiada. Mas o que me seguiu naquela tarde cinzenta me ensinou que a coragem do homem é curta, quando a natureza resolve mostrar quem é que manda de verdade nesses caminhos esquecidos. O ano de 95 foi duro. A chuva tinha sido pouca, e a roça de milho que eu cuidava, num pedaço de terra arrendado longe da estrada principal, estava sofrendo. Eu passava o dia inteiro lá, tentando salvar o que dava, lutando contra a terra seca que parecia querer engolir o meu suor sem dar nada em troca. Naquele dia específico, o trabalho se estendeu mais do que o normal. Eu estava consertando uma cerca de arame farpado que o gado tinha arrebentado, e quando dei o último nó no arame, percebi que o dia já tinha ido embora. O sol, que castiga a gente o dia todo, tinha se escondido atrás da serra, deixando aquele rastro de sangue no céu, um vermelho escuro que anunciava a chegada da noite. A caatinga, para quem não conhece, muda de cara quando escurece. De dia ela é cinza, espinhosa, clara. De noite, ela vira um labirinto de formas retorcidas. Os pés de mandacaru parecem gente parada vigiando. As juremas viram garras e o chique-chique no chão vira armadilha para derrubar quem anda distraído. Juntei minhas ferramentas, coloquei a enxada nas costas e peguei o caminho de volta. Eu tinha uns 5 quilômetros de caminhada por dentro de uma vereda estreita, um caminho de bode, até chegar na estrada de Pissarra, onde passava carro. Eu conhecia o caminho de olhos fechados, ou pelo menos achava que conhecia. Comecei a andar num passo apertado. O silêncio do sertão nessa hora é absoluto. O vento tinha parado e o calor da terra subia pelas minhas pernas. Eu ouvia apenas o som das minhas alpercatas de couro batendo na terra batida e o roçar da minha roupa no mato seco que invadia a trilha. Eu já tinha andado uns 20 minutos quando ouvi. Veio da minha direita, de dentro de um mar de macambira e pedra, um assobio. Não era um canto de pássaro. Eu conheço todos. Conheço o cancão, conheço a acauã, conheço o sabiá. Aquele som não tinha a vibração de bicho de pena. Era um som contínuo, fino, linear. Parecia o som que o vento faz quando passa numa fresta de janela ou num fio de arame esticado. Mas não tinha vento nenhum. Nenhuma folha se mexia. Parei e fiquei escutando. O assobio parou no mesmo instante em que parei meus passos. Achei que fosse coisa da minha cabeça, ou talvez um zumbido no ouvido por causa do cansaço e da pressão do calor. Balancei a cabeça, ajeitei a enxada no ombro e voltei a andar. Assim que dei o primeiro passo, o assobio voltou, e dessa vez, mais alto, mais perto. Ele tinha um tom estranho. Não era alegre, nem triste. Era um som vazio, um som que parecia furar o ar e entrar direto no ouvido da gente, fazendo os dentes doerem. Era um som de alerta, como uma chaleira fervendo, só que mais grave e rouco no final. Apertei o passo. Tentei me convencer de que era algum vaqueiro campeando gado perdido, assobiando para chamar a res. Mas vaqueiro não assobia sem parar, sem respirar. Aquele som não tinha pausa para puxar o ar. Era uma nota só, esticada, impossível para um pulmão humano. Gritei para o mato, perguntando quem estava lá, dizendo que eu era amigo, que estava só de passagem. Minha voz saiu fraca, engolida pela imensidão seca. Ninguém respondeu. O assobio continuou, ignorando a minha presença, ou talvez zombando dela. Continuei andando, agora quase correndo, olhando para os lados. A luz do dia tinha acabado. Agora era o lusco-fusco, aquela penumbra cinzenta onde a vista da gente cria monstros. Percebi, com um aperto no coração, que o som estava me acompanhando. Se eu andava rápido, o assobio acelerava o ritmo, parecendo vibrar mais forte. Se eu diminuía, ele ficava mais baixo, mas mais perto. O que quer que fosse, estava paralelo a mim, caminhando por dentro do mato fechado, onde nem cabra entrava sem se rasgar todo. A caatinga é cheia de espinhos, tem a unha de gato,
Tem a favela que queima a pele, tem o chique-chique que fura até sola de sapato. Nada caminha rápido ali dentro sem fazer barulho de quebra-quebra. Mas o assobio vinha limpo. Eu não ouvia passos, não ouvia galhos quebrando. Só ouvia aquele som penetrante se deslocando no ar, flutuando sobre os espinhos. O medo começou a virar pavor quando percebi que ele estava chegando mais perto da trilha. Antes ele parecia estar a uns 30 metros. Agora parecia estar a 10. Eu sentia uma pressão na lateral da cabeça, do lado de onde vinha o som. Era como se o ar estivesse mais pesado ali. O cheiro da noite mudou. O cheiro de poeira e flor de cacto sumiu, dando lugar a um cheiro azedo, de leite de mangaba estragado, misturado com cheiro de pelo molhado, o que não fazia sentido nenhum na seca que estávamos vivendo. Numa curva da vereda, onde o mato era mais ralo e havia umas pedras grandes de granito, eu olhei de relance e eu vi. Não era um homem, não podia ser. Era uma figura baixa, atarracada. Devia ter pouco mais de 1 metro de altura. Estava parada entre 2 pés de mandacaru, imóvel. Na penumbra, parecia feita da mesma cor da madeira seca e da pedra. Era cinzenta, marrom, suja. O que me gelou o sangue foi a postura. A coisa estava encurvada, com os braços compridos demais caídos à frente, quase tocando o chão. A cabeça era grande, desproporcional ao corpo, e estava afundada nos ombros, como se não tivesse pescoço. Eu parei bruscamente, a uns 15 metros da figura. O assobio parou. Ficamos nos encarando no escuro. Eu não via os olhos dele. No lugar do rosto, havia apenas uma sombra, talvez coberta por cabelo ou pele grossa. Mas eu sentia que ele estava me medindo. Sentia uma inteligência antiga e maliciosa, emanando daquela forma pequena. Pensei no caipora, pensei nos caboclinhos da mata. Pensei em todas as histórias que minha avó contava na beira do fogo. Mas nada preparou meu espírito para ver aquilo ali, materializado na minha frente. A criatura se mexeu. Foi um movimento rápido, brusco, como um calango que corre para a toca. Ela saiu de trás do mandacaru e veio para a beira da trilha. Ela não andava como gente. Ela se movia aos trancos, com as pernas tortas, mas com uma velocidade absurda. E o mais assustador, ela passava pelos espinhos sem se importar. Os galhos de jurema batiam nela e não faziam barulho, como se ela fosse feita de fumaça ou de borracha dura. Quando ela pisou na parte limpa da trilha, o assobio recomeçou. Mas agora não vinha de longe. Vinha da boca dela. Eu vi a cabeça se levantar levemente na minha direção e o som saiu alto, estridente, insuportável. Meus ouvidos zumbiram. Senti uma tontura, uma vontade de vomitar. Aquele som mexia com o equilíbrio da gente. Eu larguei a enxada. Larguei tudo. O instinto de sobrevivência tomou conta das minhas pernas e eu corri. Corri desesperado, sem olhar onde pisava. A vereda era cheia de pedras soltas e raízes. Eu tropeçava, quase caía, me equilibrava e continuava correndo. Atrás de mim, o assobio mudou. Ele ficou picotado, rítmico, parecendo uma risada feita de sopro. A coisa estava vindo atrás, e ela estava se divertindo. Eu sentia que ela estava perto dos meus calcanhares. Eu não ouvia passos de corrida, mas ouvia o deslocamento de ar. Ouvia o farfalhar leve do mato sendo afastado. Eu sentia o cheiro azedo ficando mais forte, sufocando o ar seco da noite. Em um momento, eu olhei para trás, por puro reflexo. A coisa vinha correndo de 4 apoios, como um macaco ou um cachorro deformado. Ela era rápida. Os braços longos puxavam o corpo para frente em saltos elásticos. E mesmo correndo, ela continuava assobiando aquele som maldito. Eu entrei em desespero total. Comecei a rezar alto, gritando o credo, gritando por Nossa Senhora da Glória. Minhas pernas ardiam, o peito queimava, a garganta estava seca como lixa. Eu saí da trilha batida num erro de cálculo e entrei no meio do mato aberto. Foi a pior decisão, mas talvez tenha sido o que me salvou,
porque a adrenalina me fez ignorar a dor. Eu atravessei moitas de xique-xique, aqueles cactos rasteiros cheios de espinhos finos. Senti as agulhas entrarem na minha canela, rasgarem minha calça, furarem minha pele, mas não parei. A criatura parecia ter dificuldade em sair da trilha. Ouvi ela parar por um instante, o assobio ficando mais agudo, irritado. Ela parecia estar circulando, procurando por onde eu tinha entrado no mato. Eu vi lá longe a luz amarela de um poste. Era a estrada principal, a civilização, a salvação. Aquela luz parecia estar a quilômetros de distância, mas era meu único norte. Corri em direção a ela, pulando pedras, desviando de árvores retorcidas que pareciam tentar me segurar com seus galhos secos. O assobio voltou a se aproximar. A coisa tinha entrado no mato atrás de mim. Ela vinha pelos lados, tentando me cercar, tentando me cortar o caminho antes que eu chegasse na estrada. Eu via vultos baixos correndo na minha visão periférica. Passava por mim como um raio e sumia na escuridão, só para aparecer mais na frente. Ela estava brincando. Ela podia ter me pegado. Eu sei disso hoje. Ela era mais rápida, mais forte, conhecia o terreno. Ela queria me aterrorizar até o limite da loucura. Faltavam poucos metros para a cerca de arame que dividia a roça da estrada. Eu não ia ter tempo de passar pelos fios com cuidado. Eu me joguei. Me lancei contra o arame farpado. Senti o metal frio rasgar minha camisa e cortar meu peito e meus braços. O impacto me jogou para o outro lado, no barranco da estrada. Rolei pela terra vermelha e caí no asfalto quente. A luz do poste iluminava aquele pedaço de chão. Eu fiquei ali, deitado no asfalto, ofegante, sangrando, esperando o ataque final. Mas ele não veio. O assobio parou de repente, cortado como se tivessem desligado um rádio. Levantei a cabeça, tremendo, e olhei para a cerca. Lá, no limite onde a luz do poste encontrava a escuridão da caatinga, eu vi a silhueta. A coisa estava parada, em pé, segurando no mourão da cerca com uma daquelas mãos longas. Ela estava na sombra, mas eu via o contorno da cabeça grande e dos ombros curvados. Ela não avançou para a luz. Parecia que a luz elétrica machucava, ou que existia uma lei antiga que a impedia de pisar no asfalto. Ela ficou ali por um minuto eterno, imóvel, silenciosa, apenas me observando com aquela presença pesada. Depois ela soltou um último som. Não foi um assobio. Foi um estalo de língua, alto e seco. Taque! Ela se virou e sumiu no meio do mato, desaparecendo na escuridão como se nunca tivesse existido. Eu não levantei dali até passar um caminhão. Quando o motorista viu meu estado, parou para ajudar. Eu estava todo cortado de espinho e arame, sujo de terra e sangue, com o olhar perdido. Ele me levou até a cidade. Contei para a minha família que tinha sido atacado por uma onça parda. Menti. Onça a gente entende, onça é bicho de Deus. Aquilo não. Passei dias tirando espinhos das pernas. As feridas do arame cicatrizaram e viraram marcas brancas na minha pele. Mas a ferida na memória não fecha. Nunca mais entrei na caatinga no final da tarde. Se o sol começa a baixar, eu largo o serviço onde estiver e volto. E nunca mais peguei atalho. Ando quilômetros a mais pela estrada, no sol quente, na poeira, mas não entro na vereda fechada. Às vezes, quando o vento sopra forte nos fios de alta tensão e faz aquele barulho fino, parecido com assobio, meu corpo trava. Eu sujo frio. Eu olho para o mato seco e lembro daquela figura pequena e curvada. O assobio da caatinga não é lenda. Ele é o dono daqueles caminhos. E ele não gosta de quem acha que pode andar na terra dele sem pedir licença. Eu escapei porque a estrada estava perto. Se fosse no meio do sertão, longe de tudo. Bom, eu não estaria aqui contando essa história.